Nesse vídeo nós vamos falar por que você deveria considerar ter Bitcoin na sua carteira de investimentos. Com certeza esta carteira de investimentos seria o terror de muitos investidores tradicionais. 42% em cripto, muitos iriam dizer, é uma loucura. Mas nós queremos mostrar para vocês que o Bitcoin ele pode ser uma boa opção para ter na carteira daqui para frente. Lembrando que esse vídeo ele não é uma recomendação de investimento. Esse vídeo ele tem apenas um caráter educativo e nós vamos estar falando sobre o fundamento de termos o Bitcoin na carteira. Cada um faça suas próprias análises e chegue aí às suas próprias conclusões para os seus investimentos. Veja que essa carteira aqui, nós temos uma carteira que nós estamos mostrando aqui, que ela é uma carteira que está bem balanceada ao meu ver. Quem é pró-cripto, quem é a favor de criptomoedas, tá tranquilo com uma carteira dessa, sabe que a criptomoeda, no caso aqui o Bitcoin, que é a única cripto nessa carteira, ele tem a sua volatilidade e a pessoa que está acostumada à volatilidade das criptomoedas vai estar bem tranquilo com essas posições, tá? Então nós vemos aqui essa carteira que ela é formada em 42%, tá, de Bitcoin, aqui é só Bitcoin. Nós temos aqui 19,87 em ETFs no exterior. Basicamente aqui nós temos ETF de S&P 500 e ETF também de dólar, tá? Do Treasuries americano. Nós temos aqui alguns fundos imobiliários, temos aqui também Petrobras, né? Petróleo, gás, biocombustível. Temos aqui um fundo misto também de fundo imobiliário, mais fundo imobiliário. Temos aqui um outro setor aqui de bancos, tá? Temos aqui uma fatia de tesouro direto, temos aqui também consumo não cíclico em ações e temos aqui também materiais básicos de siderurgia, tá? Então veja que essa é uma carteira composta de ações, fundos imobiliários, tesouro direto, ETFs em outros países, né, americano aqui no caso, e criptomoedas. Veja que essa carteira ela se mostra equilibrada pelo seguinte, quando os mercados estão bem otimistas, quando o juros está mais baixo e as ações estão subindo, nós podemos aqui considerar um ganho aqui exponencial, tanto nas ações quanto também nas criptomoedas, que muitas vezes, né, no passado aí tem andado mais ou menos pareado aí com S&P 500 e Nasdaq, tá? Os ETFs também tendem a valorizar, tá? Mas quando nós estamos aí à beira de talvez uma recessão, como há rumores de uma recessão americana aí a caminho, a gente não sabe ao certo, né? A política americana ela se desdobra de uma forma muito rápida, muitas vezes há rumores e logo a coisa reverte, então a gente por enquanto está num cenário apreensivo, vamos dizer assim. E a economia aqui do Brasil também todos sabemos que não é uma das melhores, né? Selic lá nas alturas, então isso não favorece o mercado de renda variável. Mas o que acontece? Por que nós destacamos aqui o Bitcoin? Sempre que há um pânico no cenário global, né? O cenário americano ele puxa o cenário global. Nós vemos que as pessoas elas correm da renda variável, né, do mercado de ações para o mercado de renda fixa. Então é muito comum quando há indícios de uma recessão, quando há algum pânico, alguma notícia assim que derrube o mercado de ações, as pessoas elas se dolarizarem, por exemplo, elas recorrerem ao ouro, que é uma reserva de valor. E veja que hoje o Bitcoin ele já está sendo visto por muitas pessoas como uma reserva de valor. Então, por isso que eu considero muito interessante hoje, mesmo para os investidores conservadores, analisarem e avaliarem a possibilidade de ter uma fatia de Bitcoin nas suas carteiras. Por quê? Imagina que o Bitcoin ele continue com essa adoção global, né? Nós vemos aí já os ETFs de Bitcoin, os países comprando Bitcoin como fundo de reserva. Isso pode fazer com que num cenário aí onde as ações elas venham sofrer por conta de algum rumor de recessão, enfim, alguma notícia que venha abalar o mercado de renda variável, o Bitcoin ele está cada vez mais se consolidando como uma opção de reserva de valor sustentável
para que possa continuar valorizando e mesmo em meio a um cenário de crise. Veja que o Bitcoin ele tem se mostrado resiliente já com o decorrer do tempo, mesmo ainda quando não era regularizado em muitos setores, em muitas corretoras, o Bitcoin ele tem se mostrado resiliente. Nós vemos um Bitcoin resiliente em diversos períodos aí do mercado. Na pandemia, nós vemos aí sempre o Bitcoin ele tendo o impacto das notícias, mas depois também mostrando uma resiliência e uma rápida recuperação. Quer ver? Quando nós olhamos aqui, por exemplo, para o gráfico do Bitcoin, vamos pegar aqui o gráfico de 3 meses do Bitcoin. Eu vou pegar aqui o gráfico do BLX, tá? Que é um gráfico mais extenso do Bitcoin, ó. Nós temos o Bitcoin aqui no gráfico BLX, é o gráfico do Bitcoin também, tá? Só que a diferença é que ele pega o Bitcoin desde lá do princípio, ó. Nós temos o Bitcoin nesse gráfico BLX desde julho de 2010, ó. Nós vemos que o Bitcoin ele sempre forma topos ascendentes, ó, ele sempre rompe topo, ó. Aqui em 2017 o Bitcoin fez um topo, teve uma correção. Aqui novamente em 2021 ele faz um novo topo, tem uma correção. Aqui em 2024 faz um novo topo, tem uma correção. 2025 estamos aqui fazendo um novo topo. Então veja que se a gente analisar o gráfico do Bitcoin no decorrer do tempo, ó, nós vemos que o Bitcoin ele tem uma tendência nítida de alta no decorrer dos anos, ó. É um ativo que a gente não vê, por exemplo, ele desvalorizando. É semelhante ao ouro. Quando nós olhamos o gráfico do ouro aqui, ó, vamos ver aqui, ó. SHA-USDT. Veja o gráfico do ouro, ó. Nós estamos pegando aqui também um gráfico do ouro desde 2017, ó, o ouro também, ó, como uma reserva de valor, que é a comparação que nós estamos fazendo com o Bitcoin, sempre nos cenários de crise, ó, ele alcança topo histórico, faz uma lateralização, tem até uma correção e rompe novos topos, ó. Então, veja que o gráfico do Bitcoin não fica diferente do ouro. A gente observa que sempre ele forma topo, corrige, né, lateraliza, tem uma correção e rompe o topo, sempre formando novos topos históricos com o passar do tempo, como nós mostramos aqui, voltando para o gráfico do Bitcoin, o BLX, ó, sempre topo, corrige, lateraliza, topo, corrige, lateraliza, topo. Veja aqui, ó, o cenário aqui é um cenário ascendente, o Bitcoin ele continua em uma constante movimentação de alta. Então, ainda mais agora, com as regulamentações em vistas, muitas corretoras tradicionais já ofertando o Bitcoin através de ETFs, muitas pessoas já se conscientizando que o Bitcoin ele é uma reserva de valor, os próprios países acumulando o Bitcoin como reserva de valor, eu acho que tudo isso impacta diretamente para você pensar em ter uma posição em Bitcoin na sua carteira de investimentos, tá? Ah, mas as criptomoedas são muito voláteis, nas correções elas caem demais, enfim. Sim, eu concordo, mas eu não estou falando em colocar altcoins aqui, eu estou falando de uma carteira com um único ativo, que é o Bitcoin, tá? Você pode usar, por exemplo, nas corretoras, enfim, algumas altcoins para quem já está familiarizado com isso, num sentido especulativo, para poder potencializar o seu capital e reverter em Bitcoin para estar armazenando na sua carteira. O que vale lembrar também, o que torna o Bitcoin uma opção muito interessante é a sua escassez, né? Semelhante ao ouro. Por que que o ouro vale muito? Porque é um metal escasso. O Bitcoin, por que que ele vale muito? Porque existem 21 milhões de unidades de Bitcoins que estão sendo produzidas, sendo que uma boa parte desses Bitcoins, cerca de 20 a 25% já estão perdidos, uma outra parte falta ser minerada. Então veja que o Bitcoin, com o passar do tempo, a tendência é crescer cada vez mais com a adoção dos países
Então, hoje seria o momento ideal para você começar a considerar ter Bitcoin na sua carteira de investimentos e diversificar um pouco mais a sua carteira, apostando sim numa evolução do Bitcoin, num crescimento exponencial do Bitcoin para os próximos anos. Isso eu falo para uma visão a longo prazo, tá? Uma visão aí de 5, 10 anos daí para frente, para você poder observar o Bitcoin se valorizando cada vez mais e trazendo aí potenciais ganhos aí na sua carteira, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal para estar vendo mais vídeos como esse. Um grande abraço, até mais.